Olá a todos e todas. Dando sequência às nossas discussões sobre as narrativas, hoje nós vamos tratar de uma narrativa que também é uma, um patrimônio imaterial em Minas Gerais. O Congado, a festa de Congado. Nós estamos observando que existem alguns patrimônios que são materiais, as coisas físicas, como uma igreja, uma mesa, uma cadeira, e existem coisas que são imateriais, como grupos de pessoas que fazem parte de um determinado regramento, ou uma dança, ou uma música, se transformam também em um patrimônio. O Congado, especificamente, é um patrimônio que está associado a este agrupamento de pessoas que tem uma história, narra uma história e tem todo um simbolismo ritual com as suas danças. Parte da formação desse grupo está associado a uma estrutura de resistência daqueles escravos que vieram da África para o nosso continente. Quando eles eram trazidos para o Brasil, eles não ficavam todos juntos como estavam em África. Eles são trazidos de partes diferentes do continente, de tribos diferentes, às vezes até rivais entre si, que não conversavam, não falavam a mesma língua ou não se gostavam enquanto estavam no continente africano. Mas quando chegavam aqui, estavam todos igualados a uma mesma condição de escravos. Eram todos transformados em um mesmo contexto. Este contexto em que chegavam era o de não ser mais pessoas livres, de não estarem mais livres. E porque não estavam mais livres, precisavam buscar aqueles que estavam na mesma situação que eles, escravizados como eles, mesmo que antes essas pessoas não fossem vistas como amigos, mesmo que antes essas pessoas não fossem as pessoas com quem eles gostariam de estar. É a nova condição de estar no Brasil que faz com que esses grupos se aproximem. E ao se aproximar, começam a se organizar novamente, se organizar neste novo contexto. E aí, na festa do Congado, na dança do Congado, eles organizavam, inclusive, aqueles que seriam as suas novas lideranças. Por isso que se tem o rei, a rainha do Congado. Nesta nova realidade, as divergências, as diferenças que existiam entre eles são amenizadas para que eles possam buscar um novo rei. Às vezes eles serviam a vários reis diferentes. Cada um tinha um rei diferente quando estavam em África. Mas estando aqui, era necessário algum tipo de unidade. E essa unidade, em muitas vezes, se dava nessa festa, nessa celebração, com batuques próprios, com cânticos próprios, erguendo uma bandeira que indicava que estavam se transformando em um novo povo ali dentro, buscando um novo rei, buscando uma nova organização. Parte dessa organização está associado à Nossa Senhora do Rosário. Aqui em Barbacena, e essa imagem que a gente está projetando é da igreja daqui de Barbacena, a igreja ela é, enquanto templo, um patrimônio material municipal, tombado pelo patrimônio municipal, e a festa, assim como a Irmandade do Rosário, são tombadas como patrimônio cultural imaterial. Então, a própria festa do Rosário é um patrimônio
imaterial. É uma forma de dizer que nós devemos conservar aquela organização. A Igreja do Rosário, em Barbacena, fica pertíssimo ali da escola, da nossa escola, a Escola Estadual Adelaide Bias Fortes. Os fundos da escola, as últimas salas, que a gente chama de Santo Agostinho, elas fazem divisa do outro lado da rua com a Igreja do Rosário. Então tem uma proximidade muito grande ali entre os dois prédios materiais. Mas essa festa imaterial, do que aqui em Barbacena, inclusive, também é celebrada com congado, também tem grupos de congado, tem uma narrativa mítica. A narrativa mítica que está por trás disso é que, segundo a tradição, segundo o mito, um grupo de negros e de brancos se aproximaram de umas águas, às vezes se fala que é o mar, às vezes se fala que é um rio, e ali, próximo a essas águas, viram uma imagem de Nossa Senhora que eles tentavam pegar e não conseguiam. Primeiro foi um grupo de brancos que tentou e não conseguiu, depois um grupo de negros que também não conseguia, até que esses negros tiveram a ideia de trazer os seus instrumentos musicais e fazer a sua celebração. Tocar estes instrumentos e cantar para essa imagem. Enquanto eles tocavam os instrumentos e cantavam, a imagem foi se aproximando e aí eles conseguiram pegar. Essa imagem era uma imagem de Nossa Senhora do Rosário, e a partir desta ligação com a imagem do Rosário, sempre as festas do Rosário estão associadas ao congado e os negros se associaram nesta nova terra, no Brasil, com as igrejas do Rosário. Por isso, principalmente na nossa região de Minas Gerais, a gente vai ver muitas igrejas que são chamadas Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, porque ela foi erguida pelos pretos, pelos negros brasileiros escravizados, que tinham ali naquela igreja o seu foco de cultura, o seu foco de continuar fazendo as celebrações próximas ao que eles faziam enquanto estavam na África. E aí surge o que a gente chama de sincretismo, porque se aproxima algumas imagens do cristianismo, do catolicismo, com algumas tradições que já existiam na África. Neste caso, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora do Rosário é aproximada à entidade Oxum, que é um orixá. Os negros muitas vezes adoravam a imagem do Rosário como se estivessem adorando Oxum, uma orixá que está associada às danças e por isso o congado é tão forte, as danças, a música e ao rio e a beleza. Toda essa relação aproximou o Rosário e a divindade que eles estavam proibidos de adorar propriamente. Esse sincretismo muitas vezes já foi abandonado e muitos que tocam o congado hoje se transformam em congadeiros cristãos completos, não buscam mais a entidade que se tinha originalmente. Muitos outros continuam praticando essa estrutura como uma estrutura sincrética. E hoje, com a liberdade de culto, não é mais necessário esconder aquilo em que se acreditava, os orixás em que se acreditavam, por trás de uma imagem católica. Essa liberdade de culto é bastante recente para essas tradições afro-brasileiras. Data da década de 30, com o governo Getúlio Vargas,
é que uma mãe de santo baiana chamada Mãe Menininha do Gantuá lutou para que pudesse ser oficializado o culto aos orixás de forma livre, para que não fosse recriminado, para que não fosse considerado crime. Então hoje o sincretismo não é tão necessário, mas esse sincretismo fez parte de várias tradições religiosas, não apenas do catolicismo e das culturas de origem africana. As próprias tradições pagãs e o próprio cristianismo original, ele mescla-se com outras religiões também e vai construindo as suas narrativas nesta mistura de religiosidades. Até o próprio judaísmo, quando nas suas origens passa pelos exílios da Babilônia e do Egito, também vai trazendo consigo elementos que eram típicos do Egito, que eram típicos depois da Babilônia, e vão construindo a história da religião. Aos poucos a gente vai lidando com outras narrativas, vai se aprofundando em narrativas diferentes, sempre respeitando a narrativa do outro, sempre entendendo que a forma como se buscou para contar a história, a forma como se buscou para viver a sua experiência religiosa, tem mérito e deve ser respeitada. Por hoje é isto, um grande abraço a todos e todas e até a próxima.